Olá, bem-vindo a mais uma edição do Espelho Urbano. Hoje você vai acompanhar a importância da mulher na política campineira. Promessa de campanha e vitória no segundo turno. Confira a entrevista com o prefeito eleito de Campinas, Jonas Donizete. Os sorvetes exóticos que estão ganhando espaço em Campinas. E você vai ver também que muitos consumidores adiantam suas compras de Natal com a primeira parcela do 13º. Apenas uma mulher foi eleita vereadora nas últimas eleições em Campinas. Por que essa representação é tão baixa? É o que vamos ver na reportagem de Gabriela Salcedo. A Câmara de Vereadores de Campinas teve a primeira mulher eleita em 1948, logo depois que uma lei federal permitiu o acesso delas às urnas. Até hoje foram 14 mulheres que ocuparam o cargo. Na última eleição, a comerciante Neuza Elizabeth Conceta, a Neuza do Seu João, ocupará o próximo plenário. Ela acredita ter sido eleita por ter grande influência na região Campo Grande. Já faz mais de 40 anos que eu tenho comércio na região. Então, a política já constantemente, o corpo a corpo constantemente, a amizade, o carinho com as pessoas constantemente. Mesmo com poucas mulheres na Câmara, o eleitorado campineiro afirma não ter preconceito na hora de votar. Se eu achasse que ela merecia meu voto, votaria sim, sem problema nenhum. Voto, lógico. As mulheres são muito competentes hoje em dia, lutaram pelos seus direitos. Eu acho que mulher domina tudo, mais do que o homem. Desde 2009, os partidos políticos são obrigados a terem, no mínimo, 30% de candidatas mulheres concorrendo a cargos legislativos. Entretanto, na hora de eleger, o resultado passa bem longe dessa cota. Em Campinas, nas últimas eleições, de 33 vereadores eleitos, apenas uma é mulher. A Lei 12.034, que define esse número, é seguida quase à risca. No Brasil, 67,3% dos candidatos na eleição de outubro eram homens e apenas 32,6% mulheres. Em Campinas, 517 homens concorreram às eleições, o que significa 68,2% dos candidatos, contra 240 mulheres, uma porcentagem muito próxima à cota, de 31,7%. O cientista político e professor doutor da PUC Campinas, Pedro Lemos, acredita que esse cenário político campineiro e nacional é uma herança histórica que ainda marca uma sociedade machista sem espaço para uma vida pública feminina. Em todo o processo de desenvolvimento das sociedades, elas levaram para um patriarcado. Ainda a cultura ela é muito perversa nesse sentido, Isso é absorvido, inclusive, pelas próprias mulheres e achar que o lugar público é o lugar do homem, a mulher cuida da vida privada. O prefeito eleito de Campinas, Jonas Donizete, promete cumprir metas e afirma que o segundo turno legitimou sua vitória. Confira a entrevista exclusiva de Raoni Zambi. Depois da crise política, que resultou na cassação de 2 prefeitos, que recado manda para a população o vencedor das urnas? Jonas Donizete assume em janeiro com a missão de retomar a credibilidade perdida pela classe política. Para isso, promete cumprir metas. Nós teremos metas de curto, médio e longo prazo. E essas metas serão todas constantemente apuradas e avaliadas e prestar contas para a população. Então, em todas as áreas nós vamos agir dessa forma. Jonas Donizete também disse que o processo eleitoral concorrido no segundo turno com Márcio Postman contribuiu para dar legitimidade à sua vitória. Primeiro, a eleição ela já tem um poder grande para isso. O voto popular ele dá legitimidade. O povo foi às urnas 2 vezes, primeiro e segundo turno. Faltaram 2% para eu ganhar no primeiro turno. Eu, claro, gostaria de ter obtido a vitória no primeiro turno, seria mais fácil, porém eu vejo que o segundo turno legitimou mais a nossa vitória, Nós tivemos quase 60% dos votos da cidade e a nossa primeira fala é que nós vamos governar para todos os campineiros, Você ouviu aí na entrevista que foi feita, perguntas que foram feitas da aproximação do PT. Nós queremos um entendimento com toda a sociedade. E eu acredito que essa vai ser a forma de resgatar a credibilidade da política em Campinas. Por fim, o próximo prefeito promete à população que irá cumprir com as promessas de campanha. É esperar para ver o que acontece. Nós vamos construir uma cidade com dignidade, uma administração que respeite o povo que Campinas tem, que na sua
imensa, ampla maioria, é um povo trabalhador e honesto. Merece uma administração que também tem essa característica. E uma administração eficiente, que dê resposta aos problemas estruturais que a nossa cidade enfrenta hoje. Mas, acima de tudo, uma administração transparente, ética e com moral. E depois do intervalo, você vai ver. As papinhas prontas fazem bem aos bebês? O Espelho Urbano conversa com um especialista sobre o assunto. Voltamos já. Se você tem bebê em casa, fique atento à próxima reportagem. Saiba um pouco mais das papinhas prontas na matéria da Patrícia Lopes. Com a correria do dia a dia, muitas mães não conseguem preparar alimentos frescos para os filhos. Por isso, optam pela praticidade das papinhas prontas. A pediatra Maria Otília não recomenda esta prática. De acordo com ela, as papinhas prontas não oferecem a variedade que o bebê precisa neste período de aprendizado. Eu acredito que é uma coisa que vem ajudar aquela mãe que está muito apressada, então eu coloco para as minhas pacientes que são chamadas papas do preguiçoso. Né? Por quê? Porque você vai ter ao alcance uma coisa até de boa qualidade, feita com cuidado, mas que não vai oferecer aquilo de variedade que um bebê precisa comer e aprender nesse período crítico da sua vida. Ela ainda faz um alerta. No dia a dia, o bebê tem que aprender a comer a comida de casa, com o tempero da mãe, com uma variedade maior, e isso vai fazer com que ele tenha um hábito, ao longo de sua vida, mais apropriado. Seja feita em casa ou industrializada, a recomendação do Ministério da Saúde é introduzir o sólido somente após os 6 meses do bebê. Antes disso, o aleitamento materno deve ser exclusivo. Helena escolheu adaptar o cardápio da família para que a filha Alicia, de 8 meses, possa comer junto com todos. Eu estou procurando fazer coisas aptas para ela, né? Adequadas com pouco tempero e tentando não complicar muito na elaboração. Então, quase tudo que a gente está comendo é apto para ela. Como mãe de 3 filhos, Helena garante que esta foi a melhor maneira que encontrou para introduzir os alimentos. Eu acho que é menos forçado, eu me sinto mais tranquila, não estressada com o que eu faço para ela, o que ela tem que comer. Eu não me estresso, ela não se estressa porque não é obrigada a comer. E ela está feliz, então estou tranquila. Ainda sobre esse tema, Gabriela vai conversar com um especialista sobre o assunto. Hoje, o X da Questão trata sobre as papinhas. Estamos aqui com a nutricionista Pamela. Pamela, qual que é a diferença entre as papinhas caseiras e as industrializadas? A diferença das duas papinhas, uma que compramos no supermercado e a outra que fazemos em casa, são a biodisponibilidade dos nutrientes. Uma encontramos preparada, vindo diretamente da indústria, e a outra temos o prazer de fazermos em casa, onde são produtos, ingredientes selecionados, altamente nutritivos, temos o prazer de proporcionar para a criança esse benefício. E a diferença nutricional delas? Bom, a diferença entre as duas é o seguinte: uma traz para a criança o alimento fresco, então ela vai sentir no seu paladar o sabor de cada nutriente. Vamos fazer uma sopinha, então vamos usar a batata, vamos usar a carne, vamos usar a cenoura. Então ela vai ter esse benefício, essa qualidade para o seu paladar. Já a industrializada não temos este benefício. Acaba sendo um gosto praticamente que a criança não tenha a opção de saber diferenciar cada ingrediente. Uhum.
E na questão de conservantes, tem algum problema o uso de conservantes nas papinhas? Na verdade, tudo que em excesso faz mal, concorda? Bom, o que nós, especialistas, indicamos às mães é que não utilizem ela com frequência. A quantidade que tem de conservante nas papinhas industrializadas são mínimas, com isso não causando nenhum dano à saúde do bebê ou até mesmo das crianças maiores. Então a melhor opção para o bebê é a papinha caseira? Sempre vai ser a papinha caseira. Nós, especialistas, indicamos às mães que não tem tempo, que aquela correria, rotina, na verdade, de deixar a papinha industrializada para uma eventual viagem, um passeio que seja longo. Então, é mais prático a papinha industrializada, com certeza, até mesmo devido à conservação dos alimentos. A papinha caseira, se prepararmos em casa e levarmos para uma viagem, a duração dela vai ser bem menor. Então, numa viagem, num passeio, sempre as mães optam por essa papinha industrializada. Muito obrigada, Pamela. Voltamos para o estúdio. Logo após o intervalo, você vai ver quem já está em clima de Natal. Pois é, Maíra, as pessoas já estão em busca do presente de final de ano. Não saiam daí, é rapidinho. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Essa época do ano, o momento é de compras, não é mesmo, Maíra? Isso mesmo, Gabriela. E como será que os consumidores já planejam seus presentes de Natal? É o que vamos ver com a repórter Francela Pinheiro. A ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, estima para este ano uma injeção de R$1.200.000 na economia da cidade com o 13º. E a primeira parcela do benefício já foi paga por muitas empresas. Com dinheiro em mãos, muitos consumidores antecipam os presentes de Natal. Tudo certinho, não deixo para a última hora porque é muita correria. Já está tudo planejado já. Já aqui, ó, tem um notebook aqui já para namorada aí de presente. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, o consumidor campineiro deve gastar, em média, R$250 com os presentes. E como gastar bem esse dinheiro? É o que vamos mostrar. Com esse valor, dá para comprar presente para a mãe, o pai, amigo secreto, namorada, filho e ainda sobra presentes. Mas será que os consumidores só vão gastar esse valor? Na hora de comprar, planejamento. Quanto você pode gastar? Faça uma lista de compras, defina exatamente quanto você vai pagar para cada presente que você vai distribuir e seja rigoroso. A expectativa dos lojistas é positiva. E nas ruas, tem gente disposto a investir nos presentes de Natal. Uns R$300. Uns 500. Mas o importante é comprar bem e sair satisfeito. Não fazer dívidas para pagar ao longo do ano e assim não começar 2013 com o salário comprometido. É importante nesse mês de dezembro você ter um trabalhador, aí, a trabalhadora, ter uma certa cautela nas suas compras, procurar poupar alguma coisa, poupar para o próximo mês de janeiro, evitar as compras por impulsos, evitar um endividamento excessivo, principalmente aquelas dívidas de longo prazo. A ASIC informa que as lojas já estão abertas no período das 8 da manhã às 10 da noite, horário que dura até sábado, véspera de Natal. Os shoppings também devem estender os seus horários a partir do dia 10. O sonho de formatura pode muitas vezes não se realizar. Você vai ver agora como fazer para evitar que o dia tão esperado pelos alunos se torne um problema. Depois de uma longa trajetória de estudos, a hora da formatura é a mais esperada pelos alunos e familiares. Entretanto, muitas vezes, o sonho pode não se realizar, como no caso de Marilúcia Zucato. Ela perdeu todo o dinheiro que havia pago a uma empresa de formaturas.
Então, nós tivemos participação, nós fomos até a empresa, ela existia lá em Campinas. Aí depois de um tempo a gente começou a precisar de contato, falar com eles e não conseguia retorno de ninguém. E aí que nós descobrimos, não conseguia falar com nenhum deles. Aí nós chegamos até Campinas, chegamos lá, estava tudo lacrado, não existia mais a empresa. Aí nós perdemos o que a gente pagou até lá, né, até aquela época. Quantos meses pagando? Eu acho que deram uns 8 meses, mais ou menos. Nós fizemos BO, demos entrada para fazer, né, para entrar num processo contra tal, mas os alunos preferiram não entrar porque já tinham perdido dinheiro, então ninguém quis arcar com isso. Depois do boletim, ainda restava o sonho e a solução foi adaptar o plano à realidade. Acabamos contratando uma outra empresa, fizemos uma festa bem mais simples, mas que foi sensacional. Nossa produção pesquisou sobre a empresa Universo Formaturas, que havia sido contratada pela turma de Marilúcia em 2005. No site da Junta Comercial de São Paulo, há o registro de bloqueio por não cumprir com requisitos previstos em lei, na abertura da filial em Campinas. No primeiro semestre deste ano, o Procon de Campinas já recebeu 42 reclamações relacionadas a empresas de formatura. O primeiro passo é registrar a reclamação e notificar o fornecedor. É concedido um prazo de 5 dias úteis para que ele resolva amigavelmente a reclamação. Se essa reclamação for solucionada, ela é arquivada. Se a reclamação não for solucionada, o consumidor então é orientado a buscar o Poder Judiciário para que a pretensão individual dele seja atendida. Para convencer os clientes, a empresa de formatura precisa mais que uma boa proposta. Os formandos querem também credibilidade. Nós trabalhamos realmente com transparência, então nós mostramos para os formandos, no caso de formatura, quais são os processos que a gente trabalha. O que é possível. O que não é, a gente fala desde o início, olha, isso não é possível ser feito porque o recurso financeiro que existe não dá. Então, toda essa clareza que a gente passa para a comissão e vai integrando os alunos, deixa eles muito confortáveis de saber, dá para confiar ou não. O chefe de atendimento do Procon ainda dá uma dica para essa hora tão importante para quem vai se formar. É importante o consumidor, antes de assinar o contrato, que ele leia todo o contrato, todas as cláusulas e eventuais dúvidas, que ele busque o Procon, pode ser através do nosso atendimento presencial ou através do call center 151. Lá ele pode obter informações, quais são os cuidados antes de assinar o contrato. Sobre a matéria que acabamos de assistir, a Junta Comercial do Estado de São Paulo oferece um serviço gratuito de pesquisa. É só entrar no site que aparece aqui na sua tela. E aqui ao meu lado agora está o advogado de defesa do consumidor, Anderson Janetti. Olá, Anderson. Como fazer para evitar cair nessas armadilhas? Então, é muito difícil, 2, 3 anos antes da formatura acontecer, ter uma previsão do futuro, ter uma espécie de um seguro contra a não realização da festa de formatura. Entretanto, cabe à comissão de formatura ser um pouco mais ativa na fiscalização, na exigência de comprovantes de que realmente houve determinadas contratações, como o salão do baile, como a banda, o buffet, enfim, essas despesas mais caras, não é, podem ser fiscalizadas de uma forma mais efetiva. Além disso, antes de contratar uma empresa de formatura, é possível, com base no Código Civil, a intermediação também de um advogado de confiança para que se negocie a inclusão no contrato de uma cláusula de garantia. O Código Civil autoriza que seja estabelecida uma fiança, um aval, um bem móvel ou imóvel como garantia da concretização ou da realização de uma reparação dos danos causados em caso de não entrega daquele serviço que foi devidamente contratado. E o que não pode faltar no contrato? Então, existem situações que têm que estar muito claras, não é? O preço, as condições de pagamento, o objeto do que está sendo contratado, alguns itens, como até mesmo o buffet que vai ser aí devidamente oferecido, composto do quê, tudo isso, todos os detalhes, as informações necessárias para que a comissão possa ter garantias, né, de que vai ser prestado não só um bom serviço, como também, caso ocorra qualquer descumprimento, qualquer descontinuidade, poder reclamar, não é? O buffet pode, enfim, oferecer alimentos frios, não é? Que não estejam adequados, que não estejam saborosos. A banda que vai tocar pode ser de uma qualidade inferior,
equipes de filmagem, de fotografia, tudo isso, uma vez tendo constado em contrato, fica mais fácil depois para que a comissão possa exigir uma reparação, um desconto, um abatimento no preço, caso haja qualquer vício de qualidade que impossibilite ter aquela formatura dos sonhos. E quando vira um caso de polícia, o que a pessoa deve fazer? Então, o caso de polícia é, na verdade, quando, uma vez tendo contratado e tendo pago devidamente todas as prestações, a formatura não se concretiza, não é? Então, nós já tivemos alguns casos no passado, aqui na região de Campinas, em que simplesmente a empresa de formaturas fechou as portas, deixando os formandos na mão, não é? Então, realmente, isso pode ser configurado como uma espécie de estelionato, é um crime previsto no Código Penal, e neste caso, cabe aos formandos, aos seus familiares, não é, comparecer a um distrito policial para realizar o registro de um boletim de ocorrência, até para que a polícia possa investigar adequadamente, investigar questões, inclusive com a possibilidade de quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, que a autoridade policial pode requisitar a um juiz de direito como forma de investigar a destinação dos recursos que foram empregados aí pelos formandos. Esse crime, uma vez configurado, a investigação policial é uma das melhores formas de tentar localizar os responsáveis, né, pelo fechamento, o seu paradeiro, e também de buscar algum tipo de reparação pelos danos causados. Muito obrigada. Voltamos aos estúdios. Gabriela, você sabe os motivos que fazem os preços das roupas aumentarem nas trocas de estação? Olha, Maíra, essa é uma boa pergunta. Vamos conferir na matéria de Camila Lopes. Uma das principais necessidades do ser humano, as roupas estão diretamente ligadas com a moda e com as novas tendências de cada coleção. Para acompanhar todas as mudanças e caprichos da moda, a indústria estabeleceu um calendário que é seguido até hoje em todo o mundo. Esse calendário é baseado nas estações do ano, pois a indústria percebeu que era em época de mudanças de estação que as pessoas procuravam comprar novas peças de roupas para se adequarem às variações climáticas e aos novos estilos. Para o economista Fábio José Esguiceiro, as trocas de estação seriam um plano de marketing das empresas. Essa troca de estação, essas empresas tentam associar esses momentos com a vida das pessoas. Em função disso, os consumidores acabam sendo estimulados a consumir bem mais do que em momentos ou épocas normais de outras estações do ano. Segundo o gerente Jefferson Rodrigo da Silva, o encarecimento das roupas nas mudanças de estação começa já na produção. As matérias-primas que é usada, ela já encarece quando é troca de estação. Justamente por esse propósito, né? Por ser novidade, por ser novo, então vai chegar na loja, o que é novo vai chegar na loja mais caro. Já Renata Tenca afirma que são os tecidos os responsáveis pelo aumento do preço. A gente sente por causa dos tecidos. Na verdade, tudo tá acho que ligado a isso. De resto, a produção ela acaba sendo a mesma. Existem peças que são mais elaboradas e aí levam mais tempo para serem produzidas, então ficam mais caras. Mas eu acho que a diferença está mesmo nos tecidos. Como o tecido de inverno às vezes é mais caro, ela acaba sendo mais cara por causa disso. Aí as pessoas sentem essa mudança. Para Fábio José Esguiceiro, é nos lançamentos das coleções que o consumidor tem mais chance de se endividar. Principalmente o consumidor brasileiro ele é muito imediatista, né? Então ele compra um produto pensando apenas hoje, não se preocupando muito com o futuro, né? Então vai lá, entra na loja, compra. Hoje ainda é muito mais fácil adquirir um bem, um produto, né? Em função de cartão de crédito, prestações mais alongadas, né? Então o brasileiro tem por hábito o quê? Compra hoje sem se preocupar com o futuro. E no próximo bloco vamos conhecer sabores de sorvetes pra lá de diferentes. E veja também a história de uma mãe de santo que luta contra as desigualdades. Nós somos ensinados que até ao pôr do sol você tem que dar pelo menos um copo de água para alguém. Já voltamos com mais Espelho Urbano. Respeito. Bom para você, melhor para todos.
E agora vamos falar de pessoas que fazem a diferença em algum setor da sociedade. Exatamente, Maíra. O personagem urbano de hoje conta a história de uma mãe de santo que luta contra o preconceito e as desigualdades sociais. Vamos conferir. Eu sou privilegiada, eu acho, sabe? Assim, sou muito abençoada. Das pessoas me dá crédito e faço jus isso. Sou uma pessoa que não sou santa, mas tento ser muito séria. Uma das divulgadoras do Candomblé em Campinas, Mãe Dango é responsável, entre tantos trabalhos sociais, pela lavagem anual das escadarias da Catedral, uma tradição de 27 anos. O evento surgiu depois de um triste episódio, quando a mãe de santo ainda trabalhava como gari. Eu voltei a trabalhar e com isso eu fui uniformizada pela prefeitura, né, com o uniforme da prefeitura e o meu uniforme da minha religiosidade. Quando eu estava chegando para colocar, né, a lata e a vassoura, perto ali da palmeira, que tem umas palmeiras lindas ali, no pé dos engraxates, eu senti um empurrão muito grande, né, que eu fui para cima da caixa do engraxate. Eu olhei para a igreja Nossa Senhora da Conceição e fui, então, dizendo para ela, senhora, aonde a senhora reside, tem aí toda uma força, todo um trabalho escravo dos meus ancestrais. Por que nós não podemos nos unir e humanizar a fé? O ritual busca quebrar o preconceito contra as afro-religiões e conta com a participação de 2.000 pessoas em Campinas. Mas o trabalho não se resume a projetos religiosos. Ela também administra comunidades terreiras que dão apoio a pessoas com problemas financeiros ou de saúde. As pessoas não vêm só procurar nós como sacerdote espiritual. Então, você imagine todos esses projetos e todos esses grupos que têm projeto social e cultural, eu estou junto como parceira. Só na comunidade Arco-Íris, em Hortolândia, a Mãe Dango ajuda cerca de 70 famílias por semana. Com a ajuda do governo federal e da prefeitura, a casa arrecada cestas básicas, também frutas, verduras e legumes. Mesmo que os projetos e comunidades acolham pessoas das mais diversas religiões, a Mãe Dango conta que ainda é vítima de muito preconceito. O povo só pensa que a gente vem aqui, pega espírito, você está me entendendo? Faz mal para os outros, faz feitiço, faz macumba. Se eu perguntar para eles quem é aqui espírita ou do candomblé, não tem nenhum. É tudo evangélico e católico. Mas a Mãe de Santo não se deixa abater e segue otimista na luta contra as desigualdades. A coisa boa que eu acho que acontece todos os dias é que o nosso país é tão miscigenado de cor, raça e religião, nós não temos guerra. Você não acha que está todo mundo rezando muito igual? E para saber mais sobre as afro-religiões e sobre os projetos da Mãe Dango, acesse o link que aparece na tela. O chorinho, nascido e criado no Brasil em meados do século XIX, ainda embala as novas gerações. É, Gabriela, aí acontecem as tradicionais rodas de choro, que o repórter Gustavo Carvalho vai falar um pouco mais agora. Passar o tempo, descontrair e manter viva a ginga e a história do choro, estilo musical tradicionalmente brasileiro, é o objetivo destes músicos que se reúnem regularmente para fazer o que mais gostam. O pessoal se reúne aqui com o intuito mesmo de se encontrar e praticar. E daqui da roda acaba saindo muita gente que se reúne depois, forma grupo avulso, mas sempre está junto aqui todo mundo, assim, né? Nascido em meados do século XIX e bastante difundido por Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, o choro ainda se faz de inspiração para músicos da nova geração, como é o caso de Guilherme Lamas, que aos 29 anos dedica sua carreira ao choro. Comecei a tocar, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, aí comecei a estudar em conservatório aqui na cidade de Campinas. Quando entrei no conservatório de Tatuí e me especializei no choro, que aí foi me dedicar ao violão de 7 cordas. Diferente das apresentações e shows, as rodas de choro são reuniões mais informais, que geralmente acontecem em bares ou na casa dos próprios chorões. Não é uma regra para a formação das rodas de choro. Aqui nós temos violão de 7 cordas, nós temos também o cavaco, flauta transversal e o pandeiro. A roda é bastante democrática, porque há também o espaço para gaita, não muito conhecida nesse estilo musical.
choro é um som, sei lá, muito gostoso, fino. Isso é que mais me atrai no chorinho. Eu, particularmente, gosto muito. Essa iniciativa das rodas de choro é uma tentativa de resgate cultural, de valores culturais e de uma música que é deliciosa, né? A roda de choro apresentada na reportagem ocorre todas as terças-feiras a partir das 7 horas da noite, na pizzaria Borda de Ouro em Barão Gerado. A entrada é gratuita. Você já ouviu falar em sorvetes exóticos, Gabriela? Já sim, Maíra. E você aí de casa acompanha a reportagem que fala sobre essa sobremesa típica do verão. O mês de dezembro está chegando e com ele a estação mais quente, o que faz com que as pessoas busquem e cada vez mais consumam alimentos que deem a sensação de refrescância, como sorvete. Algumas sorveterias, pensando em se destacar neste verão, estão apostando em sorvetes exóticos como manga com limão e pimenta, tiramisu e cheesecake. Angelina Duarte Ali, que administra uma sorveteria localizada no bairro do Cambuí, fala dos sorvetes mais exóticos feitos para o verão. Hoje eu tenho tiramisu e cheesecake. O tiramisu é um sorvete que vende muito desde que foi lançado e as pessoas às vezes vêm aqui para tomar o tiramisu. As pessoas pedem novidades, né? Pedem bastante diversidade no sorvete. E também os sabores que mais saem durante o inverno. Nós ainda temos a nossa linha que vem para o inverno, sorvete de morango au champanhe, que era uma homenagem à França nessa viagem de sabores. Nós temos o alfajor também, que é um sorvete que teve uma venda boa e continua na nossa linha. E alguns outros sabores, como por exemplo manga com limão e pimenta, que foi o sorvete mais diferente que a gente já fez aqui na loja e que teve uma boa saída, acho que mais pela curiosidade das pessoas. Fui às ruas saber quem já experimentou algum sorvete exótico. Eu tenho curiosidade de experimentar, né? Porque a gente não sabe como que é, de repente é legal, né? E você experimenta e acostuma e quer comprar, né? Sempre. Não que eu me lembre. Não me lembro de ter tomado meu sorvete assim. Só os tradicionais. Que eu me lembre, eu já tomei algum sorvete assim diferente no Nordeste, de frutas de lá. Até restaurantes aderiram sorvetes diferentes no cardápio, como sorvete de queijo com calda de goiaba, feito pela chefe de cozinha Viviane Moraes. Tem um sorvete que nós temos desde que a gente abriu, que é o sorvete de queijo, a nossa fabricação própria. É uma receita minha mesmo, daqui, né? E ele já está com a gente há 7 anos. E a nossa principal sobremesa. Os mais diferentes que nós temos são sorvete de tapioca, de rapadura. Encerramos aqui mais uma edição da sua revista semanal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.